A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos estar iniciando mais uma escola dominical. Essa escola que antes era presencial e por motivos de uma força maior nós tivemos que colocá-la como uma live. E hoje eu quero dizer para os irmãos que o meu coração ele fica muito triste, e essa semana não tem sido diferente, porque eu tenho observado a indiferença que as pessoas têm para com os benefícios de Deus e como Deus tem sido misericordioso para que pessoas, por meio do arrependimento, possam alcançar a misericórdia e o perdão dos pecados. E ainda assim conseguem negligenciar tão grande salvação. Hoje o que vamos falar está diretamente ligado ao sentimento que está dentro do meu coração. Nós vamos falar sobre o ensino da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o ensino e a diferença entre ensinar e exigir mudança. São duas coisas totalmente distintas, mas que muitas vezes são misturadas na concepção e no entendimento humano. O ato de ensinar é um dos pilares mais fundamentais de toda a humanidade. É através dele que o conhecimento se perpetua, que as mentes se desenvolvem e que a sociedade evolui cultural e intelectualmente. É por meio do ensino. E na nossa vida do dia a dia, essa transmissão de sabedoria nos auxilia a tomar decisões melhores, a compreender o mundo ao nosso redor e a construir pontes de diálogo. O ensino, portanto, não se limita à sala de aula. Nunca foi limitado à sala de aula, mas é um processo contínuo que molda o caráter e orienta os passos de cada indivíduo em sua jornada aqui nessa terra. Quando olhamos para as nossas relações, eu quero deixar isso bem enfatizado, quando nós observamos as nossas relações e observamos a nossa caminhada de fé, percebemos que Deus tem ministrado uma distinção essencial. Ele tem tentado nos mostrar um diferencial, uma distinção que é primordial para que façamos a vontade dele com relação ao ensino. A diferença entre exigir a mudança de alguém e de fato ensiná-lo. Às vezes, irmãos, assumimos inconscientemente um papel, assumimos de forma inconsciente um papel de cobrança que o Senhor nunca nos confiou. Quando nos concentramos em exigir que o outro se transforme, o nosso próximo, aquela pessoa da nossa família, seja um filho, pai, mãe, irmão, irmã, não importa, parente. Quando nos concentramos em exigir que essa pessoa se transforme, sofremos de uma profunda cegueira espiritual. Eu quero falar primeiramente disso. Nós passamos a olhar tanto para as falhas alheias, eu estou dizendo em termos de pecado, que nos esquecemos de avaliar a nossa própria condição. Nós não assumimos que temos que olhar para a vontade de Deus, mas assumimos que o pouco que já alcançamos já é o suficiente. Nós, quando observamos a queda ou o resultado do pecado do nosso próximo, nós olhamos para nós e nós, por conhecermos a palavra, nós achamos que o que já alcançamos é suficiente, que Deus nos verá com bons olhos, porque estamos condenando o pecado. Mas condenar o pecado não traz mudança para a pessoa. Não traz mudança para a pessoa. O grande perigo dessa postura é que corremos no erro de cobrar do próximo exatamente aquilo que não praticamos na nossa própria vida. Essa dinâmica de exigência e cobrança não nos gera fruto. Ela é estéril, não gera nada. Ela não gera esperança alguma. Somos confrontados diretamente pela contundente indagação de Romanos 2,21. E eu quero chamar a atenção para isso. Romanos 2,21 diz: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Deus não nos chamou, irmãos, para sermos fiscais da santidade alheia.
mas para testemunharmos a novidade do Evangelho a partir de corações que já foram transformados. De anunciarmos que corações podem ser transformados. Na criação de filhos, por exemplo, as Escrituras nunca nos ordenaram a exigir mudança deles, do coração deles, mas assim de ensiná-los. A nossa responsabilidade antes de desejar a mudança deles é o dever de ensinar, que isso foi falado na palavra de Deus. Ensina o menino quando for ao campo, quando voltar, quando acordar, quando se deitar. Você ensina constantemente. E muitas vezes o ensino possui, muitas vezes não, sempre o ensino possui uma realeza e uma excelência intrínsecas, que já fazem parte dele. Ele tem um valor por si só e não depende dos resultados imediatos para ser validado. O que eu quero dizer com isso é que quando nós olhamos para uma pessoa e não vemos a mudança, nós somos tendenciosos a entristecermos e a esmorecermos até mesmo no ensino. Mas o verdadeiro ensino, ele é atemporal. Quando a Bíblia afirma em Provérbios 22:6 que o filho, ao envelhecer, não se desviará do caminho, entendemos que o fruto dessa semeadura pode não ser instantâneo. Isso não significa que ele viverá perfeitamente desde o primeiro dia, mas sim que a instrução ficará guardada como uma semente viva, no tempo certo, movido, principalmente, e é importante saber isso, movido, essa semente germinada, no tempo certo, movido pela eleição e pela soberania de Deus para a salvação. Aquele ensinamento virá à memória, irmãos. Com certeza, meus pais me ensinaram isso. Com certeza virá à memória. Eles podem até rejeitar, mas o ensino virá à memória. E muitas vezes duvidamos do poder de Deus por não vermos transformação imediata. Por isso que entra a exigência da transformação. Brigamos com filhos porque queremos que eles se transformem, mas nós mesmos não deixamos o trabalho de Deus no nosso coração nos aprimorar para isso. Para a gente compreender a incapacidade e o perigo de uma mera exigência, nós podemos observar o papel histórico da lei. Vamos observar a lei. A lei de Deus é santa, é justa e perfeita, porque ela vem da pureza absoluta do Criador. Ou seja, a lei é santa. No entanto, diante da nossa fraqueza humana, ela é cruel. Não porque ela seja má, mas porque nos esmaga debaixo do peso do nosso próprio pecado. A lei, por si só, não tem o poder de purificar ou salvar. O papel dela sempre será apontar o dedo e exigir a perfeição, expondo a nossa total incapacidade, porque a lei vem de Deus. Deus é santo, sua lei é santa. Então a exigência da lei nós não conseguimos, porque somos carne e falhos e jamais conseguiremos cumprir a honra a Deus por meio da lei. E isso expõe a nossa incapacidade. O efeito colateral de que vivemos baseado apenas na exigência é que quanto mais expomos o erro do outro sem apontar o caminho para ele, o caminho, a solução, mais geramos revolta ou desespero. Pode observar. Se nós apontamos somente os erros, estamos ensinando errado. Não estamos ensinando, estamos apenas apontando os erros, porque conhecemos e sabemos que são prejudiciais à alma humana, mas não gera mais nada a não ser revolta e desespero. Ao perceberem que jamais alcançarão o padrão exigido pelas próprias forças e por não serem conduzidos pela graça de Cristo, as pessoas simplesmente desistem. É o que frequentemente fazemos em nossos lares quando tentamos moldar nossos filhos. Nós tentamos moldar eles pelo peso da cobrança, em vez de perseverarmos no ensino paciente. Quando eu falo paciente, irmãos, é uma paciência voltada mais para nós do que para eles. Paciente por quê? Porque devemos aguardar com esperança em Deus. A nossa esperança tem que estar que a misericórdia de Deus pode alcançá-los como nos alcançou. E a gente descansa na certeza de que a graça transformadora de Jesus fará o trabalho no momento certo. Afinal, a lei nos conduziu a Cristo justamente para que, quando esmagados, nós estávamos esmagados pela nossa insuficiência, nossa incapacidade, a lei nos conduziu até Cristo para que reconhecêssemos que apenas um foi capaz de cumpri-la perfeitamente.
o próprio autor da lei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o ensino ele acaba sendo silencioso. Esse verdadeiro ensino não se apoia. O verdadeiro ensino que Deus primeiramente ensina a nós, para que nós ensinemos ao nosso próximo, ao nosso familiar, aos nossos filhos, esse verdadeiro ensino não se apoia em discursos teóricos. Ele começa e se sustenta na nossa própria forma de viver. Reparem bem, em vez de usarmos o termo dar testemunho, devemos entender que a nossa própria conduta e as nossas reações e ações diárias que são vistas já estão ensinando de forma direta. De uma forma ou de outra, elas vão ensinar, irmãos. Se a nossa forma de vida com relação a Deus e a sua palavra, e não com relação à religiosidade externa, ela for positiva, a tendência é gerar frutos positivos. Mas se ela é contrária ao que nós pregamos, ela gera frutos negativos. O apóstolo Pedro, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. O apóstolo Pedro ilustra essa didática na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, quando ele mostra que maridos que não obedecem à palavra podem ser ganhos sem nenhuma palavra, apenas pelo procedimento piedoso de suas esposas. Isso é um tapa de luva, principalmente para nós homens. Pedro está exaltando a mulher quando fala que a submissão delas, primeiramente é a Deus, e se é a Deus, é ao marido. E isso faz com que elas ensinem muito mais do que reclamar no ouvido do marido, porque é isso que a esposa crente faz com o incrédulo, ela reclama para outra pessoa, ao invés de ensinar com calada. A Bíblia está dizendo em 1 Pedro 3,1 que possam ser ganhos sem palavras, apenas pelo procedimento piedoso. Essa mesma responsabilidade é estendida agora aos homens. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo admoesta o jovem líder, Timóteo, a ser o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha bem, era Timóteo que ensinava. E Paulo fala, seja exemplo, Timóteo. Exemplo para que o seu ensino tenha força. Não que você vá ver resultados positivos, mas que seja da vontade do Senhor. E essa é a força que nós temos, porque estamos fazendo aquilo que o Senhor deseja. Quando a nossa forma de agir ensina indiretamente, gera-se uma curiosidade natural em quem está ao nosso redor. O que isso quer dizer? Eu desperto a curiosidade de pessoas que observam o nosso proceder. O aprendizado silencioso desperta no outro o desejo de questionar, indagar e até perguntar. Como vocês conseguem viver? Como é que você consegue, Jerônimo? Como é que vocês conseguem? O que faz com que vocês tenham tanta força e vivam assim? O comportamento transformado abre portas, irmãos. E abre portas justamente para a instrução verbal. É aí que entra a instrução verbal, porque a pessoa já observou você. E esse ensino silencioso encontra terra fértil. A única forma de encontrar terra fértil inicia-se com o nosso silêncio, o nosso proceder, não deixando de falar da palavra, mas os momentos em que o nosso proceder fala muito mais do que a própria palavra pregada, porque o nosso comportamento está evidenciando a palavra que nós aprendemos. Nós vamos ver daqui a pouco. Nós aprendemos antes de ensinar. E nós temos o dever de corrigir, irmãos. Independente disso, eu não quero que os irmãos entendam que eu estou dizendo que devemos nos calar e não falar nada. Muitas vezes o admoestar é confundido com exigência, e não é. Admoestar, redarguir, exortar faz parte do ensino, o ensino da verdade de Deus. Nós precisamos ter cuidado extremo aqui. Rejeitar a cobrança não significa... se eu rejeito a cobrança, não significa passar a mão na cabeça do pecado. Ou seja, eu vou parar de apontar, como eu estou dizendo no estudo, de falar do pecado. Não. A graça de Deus nunca foi desculpa para a omissão ou para a frouxidão com o erro. Nunca. Ao contrário, a palavra admoesta que se não houver arrependimento dos pecados, é iminente a condenação. Quando nós pedimos para o Senhor ensinar, nós pedimos para ensinar primeiro o nosso coração. Ele não apenas nos cura,
mas também nos treina e nos dá autoridade para admoestar, redarguir, confrontar quem está em desobediência. Isso vem como autoridade e não como exigência. Não é assim. Vocês vão ver que no decorrer desse entendimento, os irmãos vão ver que parecia igual, mas não é. A exigência humana, que é a errada, é o ensino errado, a exigência humana aponta o dedo para acusar, condenar e punir o erro de outra pessoa. O ensino e a admoestação espiritual mostram o erro com um único objetivo. Sabe qual é o objetivo que o ensino aponta o erro? Que é a mesma coisa da exigência humana, só que a exigência humana aponta o erro e diz apenas que está errado. No ensino, o ensino mostra o erro, mas ele tem um objetivo. O objetivo de cura, libertação, resgate de vida daquela pessoa. É isso, o ensino aponta o erro, prosseguindo em sua eficácia, que é intrínseca a ele, que é o próprio ensino de Deus, a palavra. Uma situação quer esmagar a carne, a outra quer salvar a alma. Nós não temos o direito de nos calar diante do erro. A omissão é o oposto do ensino, irmãos. É o contrário do ensino. Mas a nossa correção deve proceder de um coração que se reconhece igualmente necessitado de misericórdia. Eu olho para mim e levanto meu irmão sabendo que eu estou sujeito à mesma queda. Isso é um dos pilares principais do ensino. O mandamento bíblico nos orienta a corrigir os que se opõem com mansidão, com a expectativa de que o próprio Deus lhes conceda arrependimento. É isso que a palavra ensina. Corrigir com mansidão não é corrigir brandamente, fazer como Eli fez com os filhos dele. Os repreendeu, mas o Senhor condenou essa repreensão porque foi branda, não trazendo à memória o pecado deles e não abominando-os. Então, ela não é um ataque de fúria da nossa carne ferida ou uma cobrança moralista. A demonstração faz parte do bloco verdadeiro do ensino. Mas é um ato, irmãos, de fidelidade à verdade. Visa arrancar o homem do caminho da morte. Se preocupa com o caminho daquele que está trilhando o abismo, para o abismo. E nós temos urgência nessa mensagem, o que confunde com exigência. Mas não. O anúncio e a verdade, o ensino, eles são soberanos. A nossa responsabilidade central está na fidelidade do anúncio, na fidelidade do ensino, independentemente do resultado visível. Nós não nos preocupamos de esperar imediatamente, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Vocês acham que os discípulos saíram pelas vielas, anunciando o reino de Deus e ficaram tristes com a rejeição? Não. O cumprimento era: ide por todo mundo e falai do Evangelho. A excelência e a magnificência da palavra de Deus reside no fato dela ser anunciada, promulgada, falada e até mesmo, que ninguém gosta, avisada. Sabe, nós vemos essa dinâmica. Eu quero citar uma passagem bíblica que mostra essa dinâmica e contrasta tudo isso que nós estamos falando no livro do profeta Joel. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 1, ele dá uma ordem imediata e urgente. Tocai a trombeta em Sião, olha bem, tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Ou seja, gritai em alta voz, torna a vossa voz retumbante no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Olha como é o início do ensino. Ele manda gritar, tocar a trombeta. Isso não é uma acusação à pessoa, é um aviso. E você também, e quem toca a trombeta não está preocupado de que, olha, não ouviram. Não! É a ordem de Deus. Ele não está dizendo, vá lá e traga resultados para mim. Não. Ele está dizendo, vá lá e anuncia. Perturbem as pessoas com a palavra e não perturbem com a acusação. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Esse é o aviso. Então pense bem, avisar isso se torna pior para o que ensina do que ficar exigindo mudança. Exigir mudança torna o que supostamente está ensinando errado e em pecado diante de Deus. Mas o que toca a trombeta
toca a trombeta porque foi dada uma ordem a ele. E a ordem é: faça isso. É o grito de alarme, irmãos, que deve ser dado, quer as pessoas ouçam, quer não. Elas precisam ser avisadas, e o nosso coração anseia e diz, olha, é isso que a gente diz no coração, quem ensina diz, tomara que vocês ouçam, tomara que vocês deem atenção. Somente após esse aviso do versículo 1 do capítulo 2 de Joel, que em Joel 2,15 se manifesta o resultado. Ora, o capítulo 2, versículo 15, 14 versículos depois, diz, tocai a trombeta em Sião. Promulgai um santo jejum. Olha bem. Toca, novamente fala, tocai a trombeta em Sião, ele está repetindo a parte de cima. Promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, ou seja, um ajuntamento de pessoas que se arrependeram, convocando o povo para o jejum e para o arrependimento daqueles cujos ouvidos foram abertos pelo toque da primeira trombeta. Então, coloquem isso na mente dos irmãos. O tocar trombeta é a mesmíssima coisa que ide, anunciai, ensinai. O ensino, ele é um aviso. E muitos, nós podemos até duvidar. Às vezes desistimos de pregar para a nossa família, desistimos de falar da salvação para eles porque não cremos que eles possam ser transformados. Porque avaliamos a vida deles como medíocres, ruins e teimosas e não olhamos para a nossa, que a nossa foi transformada antes. Nós só estamos ensinando porque fomos transformados um dia, éramos iguais a eles. A mesma coisa. E essa mensagem, o tocar trombeta em Sião, ela precisa ser comunicada com clareza absoluta. Não pode ter rodeios. É como a instrução dada a Abacuque, no capítulo 2, versículo 2. Diz assim, olha, escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler até aquele que passa correndo. Agora eu vou explicar para os irmãos. O ensino, aquilo que nós recebemos de Deus, que ele fala, escreve a visão, escreve o que eu estou te falando, e torna tão bem legível que até quem passar correndo consiga ler. Uma escrita pequena, irmãos, e confusa, exige que a pessoa pare. Mas a verdade de Deus deve ser anunciada com letras grandes, largas e nítidas, que até mesmo aquele que passa com pressa ou atribulado pela vida consiga ler e dar-se por avisado. Esse é o intuito do ensino. Você está avisado, não é uma ameaça. Você não pode dizer, nunca ninguém me avisou, me ensinou. Porque esse é o dever do que ensina. Esse é o dever do que toca a trombeta em Sião. E a palavra de Deus, muitas vezes, ela vira, a indiferença acontece e a palavra se torna apenas um acessório. Nós olhamos as pessoas que estão ouvindo o que nós falamos e ensinamos e achamos que não surte efeito nenhum. Uma das situações mais comuns que enfrentamos, irmãos, é a indiferença com a palavra de Deus. Isso mata, isso destrói aquele que ensina. Muitas vezes nós lemos as Escrituras, começo a olhar para você. Às vezes nós lemos as Escrituras, sublinhamos os versículos, até ficamos maravilhados com o seu significado, nós regozijamos na hora. Porém, basta sairmos do culto da escola dominical para que aquela verdade dita perca totalmente sua força e caia no esquecimento. Ela perca aquela força intelectual inicial e seja imediatamente esquecida. O resultado disso é trágico, mas é uma tragédia. Quando a tribulação chega e os dias difíceis nos alcançam, lembrai-vos dos estudos dos dias maus. Quando chega o dia difícil, sabe, aquela tribulação iminente à nossa frente, não estamos firmados na palavra nem na rocha, naquilo que outrora achávamos que tínhamos aprendido. E o que toma conta da nossa alma? Desespero. É nesse momento, e nesse momento acaba vindo um pastor ou um irmão em Cristo para nos lembrar daquelas verdades que nós já conhecíamos no início. Ele vem e fala, irmãos, olha, lembra de tudo que o Senhor te ensinou. Na hora vem até raiva na pessoa que está ouvindo. Manifesta-se uma terrível reação na carne dessa pessoa porque ela esqueceu do que ela sublinhou, do que ela grifou. Em vez de acolhermos o conforto, nós rejeitamos a admoestação e a exortação.
Nós não queremos fazer esforço de lembrar que antes aquele consolo bíblico nos era maravilhoso. Demonstramos impaciência, sabe, com quem está nos lembrando. As pessoas vêm nos lembrar, irmãos. E, no entanto, nós as consideramos, por causa da nossa negligência, por sermos ouvintes esquecidos, demonstramos uma impaciência, até mesmo uma raiva. E dizemos claramente para quem tenta nos ensinar ou nos lembrar. Essa frase eu já ouvi muitas vezes: a hora não é para isso. Como se a palavra de Deus fosse um acessório, irmãos. Sabe, que tivesse que ser usada na hora apropriada. A palavra de Deus é ensinada para que possa corrigir o homem em justiça, para que possa deixar, para que tenha o poder vindo de Deus de capacitar o homem para o caminho, para que prepare o homem para caminhar na graça de Deus. Essa atitude de considerar a palavra um acessório se assemelha perfeitamente ao caráter daqueles cristãos advertidos na carta de Tiago. Eles eram apenas ouvintes, maravilhavam-se no momento que eram ensinados, mas jamais já guardavam a instrução no coração. Se esqueciam logo em seguida que ouviam a doutrina. O versículo de Tiago 2, 1, 23, 25 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, olha bem, se alguém ouve a palavra, alguém está ensinando. Se alguém ouve a palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho. Eu cito muito isso nas escolas dominicais. Contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo. E ele vai e logo se esquece de como era. Já não tem mais a visão de como é seu próprio rosto. Isso está em Tiago 1, do 23 ao 25, nós resumimos. Então, para essas pessoas, a palavra de Deus não é um tesouro precioso. Ainda que você ensine, você vai ver isso. Elas não consideram um tesouro precioso, mas nem por isso você vai deixar de ensinar. Elas consideram um simples acessório para ser usado apenas quando for conveniente, não é assim? A pessoa recebe a notícia da tribulação, recebe a tribulação de frente, imediatamente cai em oração, cai em jejum, cai em oração, pede misericórdia a Deus, mas assim que a situação aparentemente melhora, porque muitas vezes nós somos enganados com isso, ela simplesmente já se esquece. Nós nos lembramos de Deus e do seu ensino, da sua palavra, na hora do aperto, e buscamos a Bíblia da mesma forma que um doente se lembra de um remédio guardado no armário de casa. Ele corre para tomar o medicamento enquanto sente dor. Eu lembrei que eu tenho um medicamento ali. E ele vai e toma aquele remédio. Mas o remédio está lá há muito tempo na prateleira. Mas basta os sintomas passarem para que o remédio volte, sabe para onde? Para a prateleira do esquecimento. Já passou. Esperando o quê? Deixa ele ali, quando vier a próxima crise, eu procuro ele. Então, a palavra de Deus que é ensinada acaba virando um acessório para aquele que ouve. E não a verdade absoluta. A regra de fé, aquilo que consegue nos firmar e nos conduzir diante de Deus. Assim como Tiago admoestou sobre o perigo de não praticar a palavra, Paulo também exortou a Timóteo sobre a gravidade do ensino. Ou seja, a gravidade, a importância de se ensinar. O apóstolo deixou claro que não devemos pregar apenas quando os corações estiverem desejosos de ouvir, porque isso acontece. Tá todo mundo querendo ouvir a palavra, eu vou falar. Mas sim, ele fala assim, em tempo e fora de tempo. Isso nos dá uma lição solene, irmãos. A mesma mensagem que salva, a mesma mensagem que você está ensinando que salva, é a mesma que sela a condenação de quem ouve o ensino e rejeita. Isso está lá em 2 Timóteo 4, de 2 a 4. A paciência que Paulo pede para Timóteo, interessante é isso, que a paciência que ele pede para Timóteo ter não é uma tolerância complacente com o pecado dos que estão ouvindo, mas sim a capacidade de suportar a indiferença. Então, essa paciência que Paulo fala no versículo 1 é uma paciência voltada para Timóteo, para ele ter paciência, porque ele vai ensinar e vai parecer que não tem resultado. Nós precisamos preparar o nosso coração para o resultado final, que muitos escolherão, que é o de virar as costas
E isso é triste para uma pessoa que ensina, mas se a pessoa que ensina tem no seu coração a certeza de que foi enviado por Deus, ele não se decepciona, porque a palavra de Deus é tesouro, é ouro, refinado no fogo. E a mesma palavra que conduz o homem à salvação é a mesma palavra que julgará ele no último dia. Jesus, certa vez, disse para os fariseus: olha, não pense vós que eu vim condenar vocês, estou falando com as minhas palavras, estou parafraseando, não pense vós que vim para condenar vocês, apontar vocês o que seria até justo. Eu não vim para condenar vocês, a palavra que eu vos tenho dito, essa vos julgará no último dia. Ele falou. E entende? Então, quando as pessoas viram as costas, elas vão dizer assim: vamos procurar pregadores mais tolerantes que falem aquilo que nossos desejos querem ouvir. Não é isso que está lá? E tendo coceira no ouvido, procurarão para si mestres, ajuntarão e desviarão o ouvido daquele que ensina verdadeiramente, do verdadeiro evangelista, para aqueles que falam coisas enganosas e agradáveis como as palavras da serpente, lá em Gênesis, que justamente começa a acender no coração da pessoa o desejo de que aquela palavra é agradável. A ordem de Paulo para Timóteo é tão severa, mas é tão severa que logo no primeiro versículo do capítulo 4, no capítulo 4, versículo 1, ele o conjura diante de Deus e de Cristo Jesus. Ele fala: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, aquele que é de julgar os vivos e os mortos. Então, daí nasce a reverência e o temor com que o ensino deve ser realizado. Ele começa, antes de dizer para Tiago instar, ensinar em tempo e fora de tempo, redarguir, admoestar com toda paciência e ensino e doutrina, ele fala assim: eu conjuro-te que faça isso, porque eu te conjuro em nome de Deus, que julgará os vivos e os mortos. Ele já fala, porque haverá um juízo, Tiago, ou Timóteo. Haverá um juízo. E Tiago sela essa mesma responsabilidade com uma advertência que deve ecoar nas nossas mentes. Tiago, lá no capítulo 3, versículo 1, ele fala: meus irmãos. Isso reforça o que Paulo estava dizendo, a importância que Paulo estava falando para Timóteo. Tiago reforça: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, ou seja, não queiram muitos de vós, eu quero ensinar, porque receberemos, nós os mestres, e ele se coloca nessa posição, receberemos mais duro juízo. Olha o perigo de se não ensinar conforme Deus ensinou a você. O ensino não é um privilégio humano para inflar o ego, irmãos. É um encargo divino de alta responsabilidade eterna. De alta responsabilidade. E muitas vezes acontece o endurecimento do coração, irmãos. Mas, por fim, devemos compreender que o ensino e a admoestação também cumprem um papel solene na soberania de Deus. Que papel é esse? O de estabelecer o juízo. Sim, estabelecer o juízo. Por isso que eu digo para os irmãos: separem bem o acusar, o exigir a mudança da pessoa apontando pecados, com falar a verdade, falar do juízo e com isso apontar a solução, que pode ser rejeitada também. Quando nós brigamos com alguém, a nossa carne, ela tenta exigir uma mudança imediata através de um controle humano. A gente discute, a gente entra em discussões que não vão levar a nada, que só vão servir para a perversão dos ouvintes. No entanto, quando entregamos a situação ao Senhor e proclamamos a verdade, a palavra cumpre o propósito de Deus, e isso tem que ficar entendido. Ela cumpre o propósito de Deus, que pode ser tanto para restauração como para endurecimento. A mesma palavra que restaura é aquela que endurece o coração, porque ambos, os que rejeitaram, o que rejeita quanto o que se arrepende, ouviram a mesmíssima palavra. Essa realidade, ela é revelada no chamado de Isaías, e eu gosto muito do capítulo 6, versículo 9 ao 10, que o profeta se coloca à disposição quando fala: quem enviaremos? O Senhor fala. E ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a resposta do Senhor, ela é severa.
O profeta deveria pregar a um povo cujos corações já seriam endurecidos, para que vendo não vissem, ouvindo não ouvissem, e fossem impedidos de se converterem, olha que coisa terrível, e de serem salvos. E Jesus comprovou isso e falou, pronunciou esse mesmo texto de Isaías. Deu olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, e coração endurecido para que não se convertessem. Quando as pessoas rejeitam continuamente a instrução e o tempo de Deus se esgota, irmãos, a pregação da graça se transforma em decreto de juízo. É triste? Sim, é triste. É triste saber disso. Tem uma imagem retratada no livro do Peregrino, na cena em que ele está na casa de intérprete, na cena do homem preso na jaula de ferro. Irmãos, eu já vi pessoas dizendo que ficaram com medo de ler isso. Ele encontra um homem preso numa jaula, ele chora por ter, esse homem está chorando por ter profanado a graça de Deus e endurecido tanto seu coração que agora se encontra incapacitado de se arrepender. O peregrino ainda fala para ele, olha, mas é só você se arrepender, eu não consigo mais, olha que coisa terrível. Às vezes você ensina, e se você ficar esperando o resultado positivo para simbolizar que deu fruto, não. O fruto está em ensinar. O fruto está em confiar que Deus enviou, independente do resultado. Então esse homem da jaula do peregrino, ele sabe que Deus fechou a porta. E a palavra de Deus, irmãos, ela nunca falha. Para aqueles que se reconhecem fracos, cansados e carcomidos pelo pecado, o ensino diário do Mestre traz uma palavra de esperança no tempo certo. Por isso você ensina em tempo e fora de tempo. Por isso devemos ensinar a todos que estão à nossa volta. Devemos ser o atalaia que Ezequiel fala. Mas para os que resistem orgulhosamente, esse é o perigo. A mesma palavra sela o justo juízo divino, o justo juízo de Deus. Sabe, do Deus soberano. Ela acaba sendo palavra de condenação. Muitas pessoas falam assim, ouvem a palavra, ouvem ensinos, e até se lembram de Deus quando vai pegar o remédio na prateleira, sabe? Por exemplo, ela se lembra de Deus quando ela foi quase atropelada. Ela se lembra de Deus quando quase ficou doente. Ela se lembra de Deus quando quase morreu. E ela fala assim, Deus me deu um livramento. Não. Livramento Deus dá para o que caminha na graça. Livramento Deus dá, isso que nós devemos ensinar. Livramento Deus dá àquele que é bem-aventurado e trilha o caminho estreito, passou pela porta estreita. A esse Deus dá livramento. Mas ao que negligencia sua palavra, Deus dá aviso. Então não confunda, não se deixe confundir e ensinar que Deus está dando livramento. Deus está avisando, porque a palavra avisa até o ponto em que vai acontecer a mesmíssima coisa que aconteceu com aquele homem da jaula. Você não vai conseguir mais se arrepender. Porque o arrependimento é a concessão de Deus. Lembre-se de Romanos, o que sempre lemos. Vamos simplesmente negligenciar de que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então, nós precisamos compreender, portanto, que o nosso caminho e a nossa demonstração perdem toda autoridade se não forem evidenciados primeiramente em nossas próprias vidas. É isso que eu estou tentando explicar para os irmãos. Sabemos que a palavra de Deus possui um poder intrínseco que nunca voltará vazia. Ela cumpre sempre o propósito para o qual foi enviada. Contudo, essa palavra não opera suspensa, ela não fica voando no ar. Ela se move através de canais humanos, eu e você. Esses canais humanos, eles são o que a palavra que Deus diz que não volta vazia, ela se torna ativa. Nós podemos comparar a palavra a um motor de altíssima potência. Um motor de carro, altíssima potência. Ele já é perfeito só na engenharia e fabricação. Mas ele não é nada se não for acionado. E o que aciona esse motor na metáfora é a unção do Espírito. É essa unção que faz com que você e eu ensinemos conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa.
Não criemos métodos e nem ao menos fiquemos apontando erros para mostrar que entendemos e discernimos o que é pecado ou não. A unção do Espírito é testificada pelas Escrituras. Em Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, ensinar boas novas aos quebrantados. Então, do montante que você ensina, vai ter aquele que precisou da tua palavra, ainda que você tenha ensinado a 500 e 499, que é um número que faz com que você não perceba a unidade. Após isso, veja como infrutífero o ensino. Esse estudo vai ao ar e eu não me importo se tem 20 visualizações, se tem 36, se tem likes. Jamais eu vou colocar curta o canal, não. O Senhor me ordena, eu coloco aqui e com certeza vidas estão achando esse ensino e estão sendo revigoradas não pelo que eu ensinei, mas por aquilo que eu recebi de Deus e Ele me autorizou a ensinar. Eu aprendi primeiro. Então a nossa capacidade de comunicar a verdade com autoridade espiritual, seja para consolar o cansado, como diz Isaías 61, ou para redarguir o desobediente, provém exclusivamente de nos colocarmos primeiro no lugar de aprendizes. E agora os irmãos vão lembrar do que eu comento muito. Em Isaías 50, versículo 4, que é o versículo que eu considero o versículo que tem sido base da minha vida e eu temo por isso. A gente encontra a chave para esse ministério. O Senhor Deus me deu no capítulo 50, versículo 4, diz: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu possa levantar com uma única palavra o que está cansado. Mas, no entanto, irmãos, a condição para termos essa palavra de alívio e direção está na sequência. O versículo não terminou aí. Na sequência do versículo, que deve ser o fundamento da nossa vida. Eu costumo dizer que devemos inverter, colocar a segunda parte em primeiro e vice-versa. A segunda parte diz, a sequência diz: Ele me desperta todas as manhãs. Sim, me desperta e me ensina como ensina um discípulo. Então eu falo daquilo, eu ensino aquilo que eu aprendi. Não adianta querer ensinar se eu mesmo não tenho no meu coração. Não adianta eu querer repreender o meu filho por ele ser herege, os meus familiares por estarem fora do caminho de Deus, se eu mesmo apenas me considero no caminho de Deus, mas não sou visto assim pelo Senhor. Nós só teremos condições de levantar o cansado, de admoestar com justiça e ensinar o próximo, se permitirmos que o Senhor nos ensine. Que se permitirmos que Ele nos molde primeiro. Esse princípio ecoa o clamor do Salmo 119, versículo 27, que é maravilhoso. Faze-me compreender o caminho dos teus preceitos, ou seja, ensina-me primeiro, Senhor. É isso que Ele quer dizer. Ensina-me o teu caminho. Assim falarei das tuas maravilhas. Salmo 119, versículo 27. Só estamos prontos para anunciar as maravilhas e os juízos de Deus quando o nosso coração atina e compreende a sua vontade. Na prática, irmãos. O autêntico ensino cristão não nasce de uma postura de superioridade moralista. Sabe, essa superioridade moralista, ela exige e cobra. Ele é o transbordamento natural. O autêntico ensino cristão é o transbordamento natural de uma vida que se assenta diariamente aos pés do Mestre, manifestando ao mundo o poder, a firmeza e a mansidão da sua graça. Lembra? Isso nos faz lembrar de Maria, irmã de Marta, em Lucas 10, 38 a 42. Há umas semanas atrás nós ensinamos isso no estudo, na trilogia da remissão do tempo. Maria se quedou para aprender primeiro. Isso era importante diante do Mestre. Então nós vemos, com isso, irmãos, nesse breve estudo, de que ensinar é algo sublime quando ele vem de Deus. Muitas vezes nós perdemos a paciência, sim, mas se não nos recompormos imediatamente, seremos dominados pela visão de insuficiência
do ensino. Essa visão mentirosa que o diabo coloca. Quantas vezes eu já ouvi? Quantas pessoas vão assistir esse estudo? Manifesta-te nas redes sociais para que as pessoas vejam. Não. Não foi isso que Deus me ordenou fazer. Me ordenou ensinar, não importa se aqui, diante de uma câmera, não me importa quantas pessoas vão ver, mas está lá. Esse ensino custa. Esse ensino não é uma sobra da minha vida. Ele custa aquilo, totalmente aquilo que eu aprendi do Senhor. E que sou cobrado por Ele para que ensine a outros. E ao mesmo tempo sou admoestado pela própria palavra que admoesta a outras pessoas. Então guarde isso no teu coração. Peça a Deus, Senhor, me firma na palavra que eu sublinho, na palavra que eu coloco lá como fantástica. Me firma nessa palavra, para que quando eu for ensinar, eu tenha auxílio, eu tenha sustentação. Eu simplesmente seja orientado pelo teu Santo Espírito, não esteja falando daquilo que eu acho que a pessoa tenha que ouvir, deva ouvir. A direção de Deus. Então que fiquemos com essa escola de exortação e de demonstração. Ensine, não exija mudança. Não espere a mudança, não que ela não vai acontecer. Não espere, porque tudo que nós esperamos com a certeza humana se transforma em frustração e nós caímos junto com a frustração, porque esperamos nela. A glória está em falar uma frase que está contida na oração de Jesus. Se não me engano, lá no capítulo 17 de João, diz assim: manifestei o teu nome ao mundo, Pai. Manifestei o teu nome ao mundo. E todos quanto o Senhor me deu, olha interessante, todos quanto o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. O que Jesus quer dizer com essa parte da oração dele é o que eu quero falar para os irmãos. Não importa. O fruto será gerado ainda que eu não veja, porque eu não tenho... Deus não tem o dever de me mostrar o resultado. Se bem que muitas vezes você contempla o resultado. Isso é uma glória concedida pelo Senhor. Mas o dever de ensinar, admoestar, redarguir em justiça, para que o homem seja moldado, transformado e colocado de pé segundo o poder de Deus e não o poder da exigência de mudança. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida e que a palavra de Deus realmente frutifique no teu coração. Ajoelha-te e isso eu peço em nome de Jesus e fala: Senhor, eu não suporto mais viver uma vida de negligência, porque eu quero ensinar as pessoas, mas como ensinarei se o Senhor, se eu não permitir que o Senhor me ensine primeiro, que eu me quede aos seus pés como Maria se quedou. Que o Senhor ricamente abençoe a você e a mim e a todos quanto ouvirem a palavra de Deus.